Imagine estar cercado de pessoas que acreditam mandar em você. Colegas de trabalho, chefes, familiares, até aquele amigo que sempre tenta impor o que é certo e o que é errado. Agora imagine que, com uma única atitude, uma palavra, um silêncio bem colocado, tudo muda. De repente, quem detém o poder não é mais quem fala mais alto. É você. Mas o mais impressionante é que essa virada não precisa de força nem de confronto. Basta compreender a natureza humana e usá-la a seu favor. Esse era o dom de Nicolau Maquiavel, o homem que entendeu o comportamento das pessoas com uma precisão que ainda hoje assusta psicólogos, líderes e estrategistas. Ele observou o poder não como um ideal, mas como um jogo psicológico. Um jogo em que os ingênuos viram peças e os lúcidos viram jogadores. O truque que você vai aprender hoje é uma das ideias mais potentes desse jogo. Uma estratégia que Maquiavel usaria para inverter o poder em qualquer situação, sem levantar a voz, sem pedir permissão e, acima de tudo, sem que ninguém perceba o momento exato em que perdeu o controle para você. Parece magia, mas é pura psicologia. E Maquiavel, talvez sem saber, foi um dos primeiros psicólogos da história. O que ele chamava de virtu, hoje a ciência chama de inteligência emocional estratégica. A habilidade de perceber o que os outros sentem, prever o que vão fazer e agir de forma a conduzi-los, achando que estão decidindo por vontade própria. Antes de mergulharmos no truque, há algo que você precisa entender. Maquiavel nunca acreditou que o poder era fixo. Ele dizia que o poder é como uma sombra. Ele muda conforme a luz, e essa luz é a percepção. Quem domina a percepção, domina o poder. Pense nisso. O poder só existe porque as pessoas acreditam nele. Um chefe manda porque os subordinados acreditam que ele pode demitir. Um político governa porque o povo acredita que ele tem autoridade. E um manipulador domina porque alguém acredita que precisa da aprovação dele. Mas se você muda a percepção, muda tudo. Quando as pessoas começam a te ver de outro modo, mais calmo, mais independente, mais imprevisível, o jogo muda de lado. E sem perceber, elas passam a te seguir, mesmo sem ordens, mesmo sem pressão. É isso que Maquiavel chamava de inversão do poder. E é exatamente esse o truque que vamos desvendar agora. Maquiavel dizia que o poder raramente pertence a quem o exerce. Ele pertence a quem acredita nele. Essa é a primeira verdade que separa os ingênuos dos estratégicos. Pense nas relações humanas como um teatro. Alguns sobem ao palco com coroas, cargos e autoridade. Outros, aparentemente comuns, assistem da plateia. Mas quem observa com atenção sabe. O verdadeiro poder está em quem entende o roteiro e não em quem apenas repete as falas. Quando alguém te intimida com autoridade, status ou carisma, o erro é acreditar que ele realmente possui o controle. Maquiavel chamaria isso de a cegueira do súdito. Mas há um jeito de quebrar essa cegueira, e ele começa com um gesto simples: agir como se o poder não te afetasse. Quando você demonstra calma diante da pressão, quando não reage à tentativa de controle, o outro começa a se confundir. Ele esperava submissão, medo, obediência, mas você entrega indiferença, serenidade, confiança. E essa reação o desarma por dentro, porque o poder dele dependia da sua reação e você acabou de negar o combustível. A inversão do poder começa nesse silêncio, não com discursos, mas com presença, o corpo tranquilo, o olhar direto, o tempo a seu favor. Quem não precisa provar nada já venceu metade da guerra. Maquiavel observaria e anotaria:
O homem que não reage à provocação conquista mais respeito do que aquele que responde com fúria. Porque o ser humano teme aquilo que não entende. E nada é mais difícil de entender do que alguém que não se abala. O truque maquiavélico nesse primeiro estágio é simples. Não tente tomar o poder. Faça o outro desistir de usá-lo. Mostre com atitudes sutis que você é inatingível emocionalmente. Essa independência confunde e inverte a hierarquia invisível da relação. Enquanto ele tenta reafirmar a autoridade, você apenas observa. E quanto mais ele tenta provar que manda, mais fraco parece. Afinal, quem precisa gritar para ser ouvido já perdeu a autoridade no coração dos outros. Esse é o primeiro movimento da virada. A negação silenciosa da dependência. A transformação de você, de súdito, em espelho. Agora, quem o enfrenta começa a se ver refletido e não gosta do que vê. Maquiavel entendia que, na guerra do poder, o erro mais grave é mostrar as armas cedo demais. Ele observava que os homens se protegem daquilo que percebem como ameaça e se abrem diante daquilo que julgam inofensivo. Por isso, o segundo passo para inverter o poder é contraintuitivo. Pareça fraco, pareça dócil, pareça previsível. Não é submissão, é camuflagem. Enquanto todos pensam que você é um aliado inofensivo, você observa. Você estuda os padrões, as reações, os desejos e as fragilidades de quem se acha dominante. É nesse momento que você descobre onde a estrutura de poder realmente se apoia e o ponto exato onde ela pode ruir. O poder se conquista quando o adversário não percebe que você está jogando. No trabalho, é o funcionário discreto que parece estar apenas cumprindo ordens, mas que pouco a pouco conquista a confiança, centraliza informações e se torna indispensável. Na vida pessoal, é aquele que finge não disputar, mas observa cada movimento emocional e, no momento certo, vira a mesa sem esforço. É como o jogador de xadrez que move peões com lentidão calculada. O oponente, entediado, acredita estar no controle, até perceber que o xeque-mate estava planejado desde o início. A psicologia moderna chama isso de estratégia de subestimação. Quando você faz o outro acreditar que é mais forte, ele relaxa as defesas e revela o que tem de mais íntimo: o medo. E todo poder se sustenta em medos. O medo de perder a imagem, o controle, o afeto, o status. Quem conhece o medo do outro detém o interruptor do poder. E o momento em que você aperta esse interruptor é decisivo. Não se trata de humilhar ou destruir. Maquiavel não defendia a crueldade gratuita. Ele defendia a eficiência. O golpe certo, no momento certo, com a menor força possível. No instante em que o outro depende da sua aprovação, da sua presença ou do seu silêncio, o jogo acabou. Ele ainda acha que está no comando, mas agora, sem perceber, atua sob suas regras emocionais. A partir desse ponto, o poder muda de dono, mas ninguém percebe a troca, nem o antigo dono. Maquiavel entendia algo que só séculos depois a psicologia comportamental iria comprovar. O poder não está em quem oferece mais, mas em quem sabe retirar o que o outro quer no momento certo. Essa é a essência do truque. Não é dominar pela força, nem convencer pela lógica. É redefinir o valor percebido. Pense nas relações humanas como um mercado invisível. Cada gesto, cada palavra, cada atenção tem um preço simbólico. E quanto mais você entrega de graça, atenção, ajuda, presença, mais o outro se acostuma a consumir você
como um bem garantido. Maquiavel diria: aquele que se doa sem custo, logo é tratado como descartável. O segredo está em retirar o próprio valor de circulação por um tempo. É a escassez emocional. Você não responde de imediato, não está sempre disponível, não corre para provar o seu ponto, não tenta consertar o desconforto alheio. De repente, o outro percebe o vazio, a ausência, e começa a sentir falta daquilo que antes ignorava. Este momento é o ponto de inflexão. É quando o poder muda de polo. Não porque você se impôs, mas porque a sua ausência passou a pesar mais do que a presença do outro. A mente humana é previsível. Quando algo se torna raro, o cérebro aumenta seu valor automaticamente. O mesmo princípio que faz o ouro ser precioso, mesmo sendo inútil no dia a dia, também se aplica às pessoas. Quem aprende a se tornar raro, torna-se valioso. E nesse momento, o poder não é mais uma disputa, é uma gravitação. O outro orbita em torno daquilo que você decidiu não oferecer. O desejo dele é o seu controle remoto. Mas atenção, esse truque exige equilíbrio. A escassez exagerada se transforma em desprezo. O afastamento total mata o vínculo que dá sentido à inversão. Maquiavel recomendaria dosagem. Aparecer o suficiente para ser lembrado, desaparecer o suficiente para ser desejado. Quando o outro te procurar, não volte da mesma forma. Volte diferente, mais silencioso, mais firme, mais seletivo. A mente dele vai registrar a mudança, e essa mudança se tornará o novo normal. A inversão estará completa. O poder agora é seu, mas ninguém o verá tomar posse. Parecerá natural, como se sempre tivesse sido assim. E isso, para Maquiavel, é a forma mais pura de vitória, aquela em que o adversário acredita que escolheu perder. Maquiavel escreveu que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ele não falava só de dinheiro, falava de medo. O medo de perder o que dá segurança, seja poder, afeto ou aprovação. E é aqui que o truque se torna psicológico de verdade: inverter o medo. Enquanto a maioria vive tentando não perder o amor, o respeito ou a posição social, o estrategista maquiavélico faz o oposto. Ele se torna alguém que os outros temem perder. É uma reviravolta emocional. Você sai da posição de quem busca aprovação para a posição de quem oferece presença. O outro sente que, sem você, o mundo dele fica menor. Mas isso não nasce do orgulho, nasce da independência emocional. O poder real começa quando você se convence de que pode ficar só, quando sua paz não depende de ninguém. Porque quem não teme a solidão, não teme chantagem. E quem não teme chantagem, não pode ser controlado. O poder emocional é o mais estável de todos, porque é invisível, não se ostenta, não se anuncia, não se explica. Ele se manifesta em gestos pequenos, no não que você finalmente diz sem culpa, no silêncio que mantém quando querem te provocar, na calma que você se retira de uma discussão que não merece o seu tempo. Maquiavel observaria isso e sorriria. Ele veria que o poder não é mais sobre vencer os outros, mas sim sobre não precisar vencê-los. Quem é dono de si, inevitavelmente se torna referência para os outros. E quanto mais autossuficiente você se mostra, mais os outros se voltam para você em busca de direção. O medo muda de lado. Agora são eles que calculam o que podem perder se te irritarem, se te traírem, se te afastarem. Eles passam a medir as palavras, as atitudes, as distâncias. Sem perceber, o jogo virou e você nem precisou mover uma peça. Essa é a inversão do medo. Não a intimidação, mas a presença firme. A segurança interna que torna o poder externo apenas uma consequência. Maquiavel não falava de ego, falava de domínio interno. O príncipe que governa o próprio temperamento, governa qualquer reino. E quem domina o próprio medo, domina o medo dos outros.
Maquiavel era acusado de ser frio, manipulador, cruel. Mas quem o lê com atenção percebe, ele nunca desprezou a gentileza. Ele só a via como o que realmente é, uma ferramenta poderosa de influência. Ser gentil é uma forma de desarmar. Quando você trata bem alguém que esperava hostilidade, o cérebro dessa pessoa entra em curto-circuito. Ela relaxa, abre brechas, expõe inseguranças. É a antiga arte de dominar sem que o outro perceba a dominação. Mas há uma diferença crucial entre gentileza e submissão. A gentileza verdadeira nasce da força, a submissão do medo. O forte é gentil porque quer, o fraco é gentil porque precisa. E essa diferença é sentida, mesmo que ninguém saiba explicar. Maquiavel recomendava que o príncipe simulasse virtude quando fosse útil, porque as pessoas seguem mais facilmente quem as faz se sentir seguras e valorizadas. Você não precisa ser bom o tempo todo, apenas parecer bom o suficiente para que ninguém queira te testar. Essa tática ainda funciona séculos depois. Ser cordial, sorrir quando os outros esperam frieza, ouvir quando querem discutir, é um modo silencioso de controlar a energia do ambiente. Enquanto todos reagem, você conduz. Mas há um ponto de virada, um momento em que o poder precisa deixar de ser invisível e se tornar perceptível. É quando alguém confunde sua calma com fraqueza. E Maquiavel era claro sobre isso. É melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. O medo que ele defendia não era o terror, mas o respeito instintivo. A sensação de que você é alguém com limites inegociáveis. Aquele que não grita, mas também não volta atrás. Por isso, o sexto passo é saber quando mostrar a força. Não se trata de fazer escândalo, nem de punir. É agir com precisão. Tomar uma decisão que mostre que você pode ser misericordioso, mas nunca tolo. No trabalho, é demitir alguém que te desrespeitou, sem rancor, sem drama. Nos relacionamentos, é encerrar uma conversa quando ela vira manipulação. Na vida, é recusar migalhas quando você merece o banquete. A firmeza calma é o sinal mais puro de autoridade. Quem observa, entende. Quem tenta te testar, recua. O poder visível deve ser usado como uma espada embainhada. Todo mundo sabe que está ali, mas ninguém precisa vê-la em movimento. E esse equilíbrio entre gentileza e força é o ponto mais alto da maestria emocional. Chegar ao poder é difícil. Manter o poder, isso é o que separa os jogadores dos amadores. Maquiavel dizia que todo domínio conquistado precisa ser sustentado pela percepção de constância. Em outras palavras, as pessoas acreditam em quem não muda de postura a cada vento que sopra. E o erro mais comum depois de inverter o poder é voltar a agir como antes. O ciclo da inversão só se completa quando o novo comportamento se torna natural. Quando a calma, a firmeza e a independência deixam de ser estratégia e viram identidade. Porque se você voltar a buscar a aprovação, se voltar a explicar demais, as pessoas sentem, e a estrutura antiga se reconstrói na hora. O segredo, então, é a coerência do novo poder. Você precisa sustentar o silêncio, sustentar os nãos, sustentar o olhar de quem não pede desculpas por existir. Com o tempo, os outros param de testar, param de empurrar, param de duvidar. Eles aceitam a nova hierarquia invisível, a que você construiu, não por imposição, mas por presença. E o poder silencioso nasce. É o ponto em que você não precisa mais lutar, porque a luta já acabou. As pessoas ao seu redor passam a se ajustar naturalmente à sua energia. Você fala menos, mas quando fala, o ambiente muda. Você entra em um lugar e todos percebem. Não porque você se anuncia, mas porque a confiança se tornou o seu perfume. Maquiavel chamaria isso de a estabilidade da fortuna. A psicologia moderna chamaria de autoridade emocional. Mas no fundo, é a mesma coisa. Você se torna uma força previsível no meio do caos. E o mais curioso é que quando esse estágio é alcançado, você percebe que o poder deixou de importar. Porque o verdadeiro poder não é mais o controle sobre os outros, é o domínio de si mesmo diante dos outros.
Maquiavel, se vivesse hoje, talvez dissesse algo assim: o homem que controla a própria mente já governa todos os reinos que importam. E é verdade. Quando você chega aqui, a inversão está completa. Você não precisa mais parecer poderoso. Você é o poder. E o resto apenas reage a isso. Chegamos ao fim do caminho. E se você acompanhou até aqui, já entendeu que o truque de Maquiavel não é um feitiço obscuro, mas um espelho da mente humana. Ele apenas descreveu com frieza cirúrgica aquilo que as pessoas fazem todos os dias, de forma inconsciente, para tentar sobreviver no jogo invisível do poder. A diferença é que agora você sabe as regras. E quem entende as regras pode escolher quando jogar e quando simplesmente observar. Maquiavel jamais foi o vilão que pintaram. Ele era um realista em um mundo de idealistas. Enquanto os outros escreviam sobre reis justos e povos felizes, ele preferia olhar para o que realmente move as pessoas: o medo, a vaidade, a necessidade de controle, a fome por reconhecimento. E no meio desse caos emocional, ele encontrou uma fórmula: a fórmula da inversão. Não para dominar todos, mas para não ser dominado por ninguém. O truque de Maquiavel, em essência, é um convite para ver o mundo como ele é. Um lugar onde as emoções movem os impérios e o autocontrole é a maior das coroas. Ele sabia que o poder não precisa ser visível. O poder verdadeiro é o que age em silêncio, aquele que muda o comportamento das pessoas sem dizer uma palavra. E o mais fascinante é que tudo isso continua atual. Hoje, os reis vestem ternos, os cortesãos têm crachás e os palácios são empresas ou redes sociais. Mas o jogo é o mesmo. Quem entende de pessoas, reina. Quem depende delas, serve. Por isso, se há uma lição que vale guardar, é esta: o verdadeiro poder não é mandar, é fazer com que os outros escolham te seguir. E o único jeito de chegar lá é dominar a si mesmo. O resto, o respeito, a influência, o reconhecimento, virá como consequência natural. Então, na próxima vez que alguém tentar te controlar, não discuta, não se justifique, não prove nada. Apenas observe, entenda o jogo e mude o tabuleiro. Maquiavel te ensinou como. O poder está onde a percepção acredita que ele está. E a partir de hoje, essa percepção pode muito bem estar em você. Se essa reflexão te fez pensar diferente, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem ainda acha que o poder vem de gritar mais alto. Maquiavel sabia, e agora você também. O poder mais forte é o que fala baixo.